arte é tão legal, arte é tão legal, arte é tão legal. Você faz diferente do que parece igual. Você vai perceber que isso não tem mistério. Depende de você levando tudo a sério. Entenda que a beleza é um momento de luz. Entenda que a surpresa é você quem produz. Arte é tão legal, arte é tão legal, arte é tão legal. Você faz diferente do que parece igual. Você faz diferente do que parece igual. Você faz diferente do que parece igual. Tá bom? Então é nessa alegria aqui que a gente vai fazer. Vou colocar logo o meu violão ali no espaço dele, tá? Nós vamos fazer a nossa revisão de conteúdo, gente. Cara, bicho, meu irmão, é muito doido isso. Vamos ver aqui o que, que a gente vai conseguir com a nossa aula aqui, né? Vanguardas Artísticas Europeias, parte 1, parte 1. Então, bora lá. Começando aqui com o impressionismo, tá? Os artistas não querem apenas representar a realidade. Essa palavrinha aqui, tá? Não querem apenas representar a realidade em forma da fotografia. Ficou mais claro? Tá? Os caras não querem fazer aquele negócio aqui, assim como se fosse um desenho realístico, entendeu? Parece que está fazendo até uma fotografia. Não. Então, por conta disso aí, eles investem em pinceladas mais soltas. E aí, outro barato aqui, o pós-impressionismo. Foram os artistas que viveram o impressionismo, tal, tudo bem, legal, show de bola, mas aí nós queremos fazer uma coisa mais diferente. Então, os pós-impressionistas são os artistas que fizeram obras, né, que surgiram, que apareceram depois do surgimento do impressionismo. São eles, ó, Paul Cézanne, né, viveu de 1839 a 1906, Georges Pierre Seurat, de 1859 a 1891, e o cara aqui, meu predileto aqui, o Vincent van Gogh, de 1853 até 1890. E também o nosso queridíssimo aqui, que veio aqui, segundo Caetano Veloso, esteve aqui na Baía de Guanabara, e na visão dele, aquilo ali parecia uma boca banguela. É o Paul Gauguin, 1848, 1903. É isso? Será que foi isso mesmo? Será que foi realmente o Paul Gauguin, a referência lá do Caetano, na sua música O Estrangeiro? Então vamos ver aqui. O expressionismo, o que aconteceu nesse movimento? O artista não controlava racionalmente a sua expressão. Olha, que aí o bicho pegou, né? Se o mundo era obscuro e sombrio, se o mundo dele era obscuro e sombrio, assim seria a sua obra. Se ele estava meio doidão, ele pintava umas coisas lá, fazia uma obra lá bem doidona. Eu não falei? Eu falei. Representa formas de arte que resultam do impacto causado pela expressão da vida interior, das imagens que vêm do fundo do ser. É brinquedo? Não. Não é brinquedo, não. E aí terminamos aqui a nossa revisão. Rapidinho a gente vai e volta para as nossas atividades de sala, ok? Opa, voltamos. E agora nós vamos ver, questão por questão, com aquela leitura cuidadosa, para a gente entender o que está se pedindo em cada uma delas. Vamos lá? Questão de número 1. Vamos aqui tirar nossas dúvidas. Isso, pronto, chegou. Impressionismo foi um movimento artístico que revolucionou profundamente a pintura, que deu início às grandes tendências da arte do século XX.
Então, veja essa frase aí como é impressionante, né? Ó, foi um movimento artístico que revolucionou profundamente a pintura. Era tão diferente, né? Deu início às grandes tendências da arte do século XX. Havia algumas condições gerais, né? Muito mais práticas do que teóricas, que os artistas seguiam em seus procedimentos técnicos para obter os resultados que caracterizaram a pintura impressionista. Olha só. Sobre as principais características da pintura impressionista, está correto que se afirma em... Então vamos dizer aqui. As sombras não devem ser luminosas e coloridas, tal como é a impressão visual que nos causam, e sim escuras ou pretas, como os pintores costumavam representá-la no passado. Bem aqui, as figuras devem ter contornos nítidos, pois a linha não é a abstração do ser humano para representar imagens. Olha só aí, vamos ver, vamos filtrar, hein, gente? Já começando aqui. Letra C. A pintura deve registrar as tonalidades que os objetos adquirem ao refletir a luz solar num determinado momento, pois as cores da natureza se modificam constantemente, dependendo da incidência da luz do sol. Vamos ver mais um aqui. As cores e tonalidades devem ser obtidas pela mistura das tintas na paleta do pintor. Devem ser puras e dissociadas nos quadros em pequenas pinceladas. É o observador que, ao admirar a pintura, combina as várias cores, obtendo o resultado final. A mistura torna-se, portanto, técnica e não ótica. E aqui na letra C, nós vemos o seguinte: os contrastes de luz e sombra não devem ser obtidos de acordo com a lei das cores complementares. Assim, o amarelo próximo a um violeta não produz uma impressão de luz e de sombra muito mais real do que o claro escuro tão valorizado pelos pintores barrocos. Nossa, o bicho aqui pegou, ó. Mas tem umas coisas que a gente foi lendo aí que são bem absurdas, né? Tem umas coisas aí bem inconsistentes. Por isso que nós vemos o seguinte: olha, quando eu comecei a ler isso aqui, eu fiquei com medo de eu dar uma tendência assim, já da resposta, né? Porque veja só, é tudo que a gente estudou sobre o impressionismo. Ó. A pintura deve resistir às tonalidades que os objetos adquirem ao refletir a luz solar num determinado momento, pois as cores da natureza se modificam constantemente, dependendo da incidência da luz do sol. Show de bola demais, é isso aí. Né? Tem nem o que discutir. Né? Zé Fini da boca do Brasil. Seguindo aqui, nós vamos para a questão de número 2. Observe essa imagem. Você veja que ela tem as coisas não estão 100% nítidas, né? Tem aí um pouquinho de borragem, né? Então vamos ver aqui o segundo texto. O primeiro texto é essa imagem, o segundo, vamos ver aqui. A pintura apresentada, ela chama-se Banheira e foi feita pelo Edgar Degas, em 1886. Pode ser considerada uma obra impressionista por um dos seguintes motivos. Eita, agora o bicho vai pegar. Então você vai analisar aqui, você veja, pela rigidez dos movimentos, dos traços e construção vertical das formas, pela presença de um corpo nu expressando a dignidade e o poder humano, pela cópia mecânica da vida cotidiana e simultânea alteração da realidade. Olha lá, e vai comparando aí, analisando. Pelo esforço de reduzir a luz, manter os traços retos e os contornos grossos
e o sabor primitivo da vida. E letra E que você tem, pela preocupação com a luminosidade e sua incidência nas formas e o valor atribuído à beleza e à própria arte. O que você concluiu? Olha só, não tem muito o que fugir não, né, gente? Olha só, a preocupação com a luminosidade a gente vê, a gente percebe, né? E como a luz atinge as formas que estão lá. E com isso aí, consegue. Se você for por eliminação, você vai ver assim, construção vertical, né? Rigidez dos movimentos. O poder humano, a pessoa está sentada de costa. Cópia mecânica da vida cotidiana também, né? E o esforço de reduzir a luz, o que mais tem naquele quadro ali é luz, certo? Então vamos seguir para a próxima questão. A questão de número 3, observe a imagem aí do grande Georges Seurat, né? E esse aqui é um estudo, olha que coisa, estudo para um domingo de verão na Grande Jatte. Me parece que era uma ilha, tá? Então, ele fez esse quadro aqui, olha, a nitidez da grama, os detalhes da roupa, né? As diferenciações, quem está no sol, quem está na sombra. O cara era um gênio, tudo isso com pontinhos. É muito show, né? É muita arte, é muita categoria. E a gente tem que respeitar. Então, veja aqui. O impressionismo substitui o enfoque conceitual da natureza pelo enfoque perceptual. Ou seja, a valorização maior passa a ser da percepção. E essa percepção deve estar baseada na experiência de fato. A pessoa está lá e perceber e sentir. Os pintores neo-impressionistas são aqueles que instauram e, depois de 1886, na época daquele quadro lá, né, desenvolveram a técnica de divisão, empregando como meio de expressão a mistura óptica de tons e tintas. Para estes pintores, o ritmo, a medida, o contraste foram conduzidos a esta técnica, atendendo ao seu desejo de um máximo de luminosidade, coloração e harmonia. Então vamos ver aí o que se vai pedir a partir desses dois textos, né? O quadro e esse outro aqui. A partir da figura, dos textos e dos conhecimentos sobre o que caracteriza o impressionismo e o neoimpressionismo, atribuam V para verdadeiro e F para falso as afirmativas a seguir. Não se impressione não, tá? Vá lendo aí que você vai chegar nas ideias. Você tem aqui, ó, exploração de novos parâmetros e concepções a partir das descobertas sobre a fotografia, a ótica, a física e o funcionamento da visão. Enfoque perceptual que destaca os elementos visuais, como ponto, luz e cor baseado na experiência visual. Seguindo aqui nós temos ênfase nos padrões acadêmicos dos salões oficiais e preferência pela representação naturalista da figura humana. Recusa dos hábitos de ateliê, como iluminar modelos e começar o desenho de contornos para depois passar ao claro, escuro e à cor, dando preferência ao trabalho ao ar livre. E aqui, recusa de pesquisa sobre a percepção óptica quanto à decomposição da luz em componentes cromáticos. Então, vamos ver aqui, desses aí, o que é verdadeiro e o que é falso, né?
Veja só, os dois primeiros são verdadeiros. O terceiro aqui, né, é falso. ênfase nos padrões acadêmicos. Nunca que os impressionistas iam... Era justamente o contrário, era uma fuga disso aí, né? E aqui, ó, nesse último aqui, ó, recusa de pesquisa sobre a percepção óptica. O que mais eles fizeram foi essa pesquisa. Então, olha, os dois primeiros são verdadeiros, estão certos. Esse terceiro aqui está fora e esse último aqui também. Então não está tão difícil assim de você resolver essa questão aí, né? Uma questão do Enem. Shot do Enem. A gente vai ver isso aí, né? Questão 4. Leia atentamente o texto a seguir. Vamos lá, mais um. Leitura é fundamental, gente. Leitura é leitura. O bicho é provocante. O que provocou, fala nisso, o que provocou esta revolução da mancha de cor? Não o sabemos e o próprio Manet, de certo, não lhe previu as implicações. Tudo leva a crer que ele sentiu a urgência de criar um novo estilo como resposta ao desafio da fotografia. O lápis da natureza, inventado um quarto de século antes, confirmará a verdade objetiva da perspectiva renascentista, mas estabelece um nível de representação exata a que nenhuma imagem foi feita à mão. Desculpa. A representação exata a que nenhuma imagem feita à mão poderia aspirar. Era preciso salvar a pintura da competição com a máquina fotográfica. Estão vendo aí? É bem fácil de entender, né? Então, de acordo com isso aí, o impressionismo, aquele desenho, aquela pintura um pouco borrada, querendo fugir do contorno real, né? Era uma tentativa de fazer uma coisa diferente do que era a fotografia e assim salvar, né? Porque as pessoas tinham fotografia, não iam mais querer saber da pintura, então era preciso fazer alguma coisa para se manter em voga. Refletindo sobre a relação entre a invenção da fotografia e a pintura moderna, analise as afirmações abaixo, né? Seguintes. Vamos lá. Você tem aqui, os artistas buscaram novas possibilidades, voltando-se para elementos plásticos próprios da pintura, abandonando gradativamente os modelos clássicos. Os artistas sentem-se impelidos a buscar novas possibilidades, voltando-se menos para a observação da natureza e mais para elementos da própria pintura, cores, formas, composições. Apesar dos esforços dos artistas para reinventar a pintura no século XX, a invenção da fotografia e posteriormente do cinema faz com que a pintura seja gradualmente aposentada e torne-se inexpressiva na arte moderna. E 4 aqui, ó, por ser apenas um meio de reprodução mecânica da realidade, não podemos classificar a fotografia como uma forma de arte propriamente dita. Então, temos aqui, ó, né, alternativa 1. Somente a 1 aqui que está correta, né? Os artistas buscaram novas possibilidades, voltando para elementos plásticos próprios da pintura, abandonando os modelos clássicos. Questão de número 5. Explique as características que diferenciam o impressionismo do expressionismo. Então, por tudo que a gente já estudou, eu vou falar aqui rapidinho sobre uma possibilidade de resposta, né? Que é o seguinte: o impressionismo se preocupava apenas com a sensação de luz e cor, sem se importar com sentimentos humanos e problemática da sociedade. E o expressionismo foi a reação porque buscava interpretar as emoções humanas e as angústias que caracterizavam psicologicamente
o homem do início do século XX. Temos aí um material para você se aprofundar, tá? Material complementar, vá lá nos links, assista. E aqui nós terminamos a nossa aula, espero que vocês tenham gostado, espero que tenham aprendido nas nossas atividades de sala, porque isso aí também é um tipo de aula, é um tipo de uma maneira de você aprender um pouco mais sobre esse assunto interessante da vanguarda europeia. Valeu!